porta e deixando o litro de leite e pegando o vazio. E o barulho? Plim, plim, plim. Ah, era um sininho que tocava. Então todo mundo já sabia que era o Paulino Leiteiro, 7 horas, 6h30, nós estávamos andando pela cidade. O Paulino Leiteiro é vivo até hoje, ele tem 97 anos. Olha só. E naquela época eu tinha 9 anos, mais ou menos, né? E ele tinha lá seus 40, 30 e poucos, 40 anos, né? Então você foi entregador de leite. É uma das coisas que eu fiz também. Além disso, trabalhei numa pequena fábrica de móveis até chegar a ser gerente delas com 15, 16 anos. E depois dos 16 até os 18 eu fiz o colegial lá em Amparo, científico na época, né? E aí peguei minha mala e fui para o Guarani em Campinas. Jogar bola. Jogar bola, fiquei 2 anos lá, fui profissional, ganhei dinheiro, fiz o cursinho à noite, e do cursinho à noite eu fiz vestibular e cheguei aqui através da ajuda do professor Geraldo Lombardi, que foi me buscar em Amparo e falar também de São Carlos, porque ele é de Amparo e é daqui do departamento de hidráulica. Ele me falou das maravilhas e me trouxe para São Carlos. E eu cheguei aqui e fui morar no alojamento da Escola de Engenharia. No alojamento, mas o alojamento, para quem não sabe, o alojamento é muito simples. É. E no final de semana, como não se tinha tanto dinheiro assim, ele ficava dentro do campus mesmo, comia no bandejão, comia a comida que tinha. Não era tão simples, né, Paulo? Não, e tinha uma dificuldade, porque lá no alojamento morava o pessoal mais duro da escola, e eu era um deles, né? Então, o que o pessoal do CAASO fazia? A gente fazia um pouco mais de macarrão e um pouco mais de frango e deixava guardado lá para o pessoal do alojamento e à noite jantar lá às 6, 7h30. Nós íamos lá, eu, Diomedes. O Diomedes foi presidente da Associação dos Funcionários da Petrobras, está no SEMPES da Petrobras. Que maravilha. O Carrasco é professor da Unicamp, o Takao Fukushiro, toda essa turma que era diretor do CAASO, era da diretoria do centro acadêmico, a maioria deles morava no alojamento, né? Se fizeram estudando, comendo o que tinha e conseguindo a experiência, porque nós convivemos numa época muito dura aqui, que foi a década de 70. É mesmo. A década da repressão. Então aqui onde é o campo de futebol, onde tem a piscina... Da USP. Tinha um alojamento, o vestiário. E à noite, por causa da repressão, a gente se reunia com o Onestino Guimarães, que era o presidente da UNE, uma vez cada 2 meses. Ele passava por São Carlos e contava como é que estava o movimento estudantil no Brasil. A União dos Estudantes. O Onestino hoje consta da lista dos desaparecidos. Olha lá. Infelizmente, sumiram com ele, entendeu? Então era uma repressão muito grande. Eu era muito amigo daqui do pessoal. A gente se socorria aqui com o professor Rubens Lima Pereira e com o professor Morenci Aroca. E eu me lembro, uma época deram uma batida, a polícia, nós tivemos um aviso que a polícia vinha no alojamento para prender a gente, eu com o Diomedes. E a gente se alojou na casa do Morenci Aroca. Ou a gente ia na casa do Morenci Aroca, que era aqui perto da escola, que depois o seu Roque Leonel Lavoie comprou a casa e foi morar lá, o dono da Diamantu, que eu te contei. Ou a gente ia numa chácara na Getúlio Vargas do professor Rubens Lima Pereira. E a gente ficava escondido lá 1 ou 2 dias. E eu me lembro que uma noite que nós ficamos na casa do Morenci Aroca, nós batemos lá, ele tinha 4 ou 5 filhos. Ele falou, minha casa está cheia, mas eu tenho o quartinho do fundo, vocês vão ficar lá, né? E nós ficamos lá. E ele não contou pra gente que ele tinha uma cachorra, pastora alemão, que tinha dado cria, e tinha toda a ninhada dela lá. E nós num beliche, eu com o Diomedes no beliche e a cachorra lá, né? E a gente olhava para a cachorra. Então a gente não sabia se corria da polícia ou corria da cachorra. Tava difícil a coisa. Porque aquela questão, você corre, o bicho pega, você fica, o bicho come, né? É duro. Hein? E ali nós estávamos nessa situação. Porque isso tudo devido ao movimento estudantil. A repressão. Para quem não sabe, a repressão, baseada no movimento estudantil no Brasil, no regime militar, não era fácil, não. Lá não podia falar nada, não podia fazer nada, senão a polícia ia para cima. Mudou-se, mas naquela época... Hoje melhorou muito, mas naquela época a coisa era muito apertada e a gente sofria muita repressão. Agora, o Paulo também trouxe uma outra imagem aqui da residência do Major José Inácio. Hoje está lá no Colégio São Carlos, no Colégio Diocesano, desculpa. Colégio Diocesano. Esse prédio aqui, ó, ele trouxe para a gente lembrar lá nos idos anos de 1920, alguma coisa assim, quando ainda tinha ainda tem, né? Essa imagem bela aqui, que ele também falou, olha, eu acho que eu não posso esquecer de algumas imagens e contar a história aí do Major
José Inácio, que junto com outros, né, Paulo? Antônio Carlos Arruda Botelho ele ajudou a fundar e formar São Carlos, né? Exato. Ele nasceu em Capivari, de Capivari ele veio para São Carlos e foi um dos braços direitos do Conde do Pinhal na formação da nossa cidade e da nossa história. Ele, com a senhora dele, não tiveram filhos, né? E foram dos grandes empreendedores dessa cidade aqui que a gente tem muita estima. Aqui tem algumas fotos também, só para a gente retratar rápido. Essa é uma foto folclórica aqui de uma pessoa folclórica. Para quem não sabe, ó, essa aqui tem história. Essa foto aqui tem história. Ele vai contar para a gente quem é, porque ele sabe, ele conviveu, ele está em São Carlos faz muitos anos e ele sabe muito bem dessa história aqui. Quem que é essa história aqui? O que ela representa? Essa senhora aqui é da infância da Alice, né? Uhum. É ali da Baixada do Mercado. É a dona Catarina Bum. Ah, tá. E todo mundo dizia, ela passava na rua, ela era muito feia, coitada. E a foto do casamento dela, né? Uhum. E a turma dizia, Catarina Bum, joga na água e faz plum. E ela xingava todo mundo. Brava, né? E era uma das figuras folclóricas que tinha aqui em São Carlos. Quando eu cheguei, eu não a conhecia. Essa é a história que a Alice conta. Tá certo. E eu conheci a senhora das 7 Saias, que vivia ali na Baixada do Mercado também, com todos os seus gatos, né? Então, São Carlos é uma cidade que tinha máfia na Baixada do Mercado ali, de origem italiana. E depois vieram grandes empreendedores para essa cidade aqui, como Ernesto Pereira Lopes, como Vicente Petrilli, como o próprio Vicente Bota, que trouxeram a USP para cá, Vicente Petrilli, né, deputado estadual, Isso. E Ernesto Pereira Lopes como deputado federal. Conseguiram trazer a universidade. A Universidade e junto Federal. Com a universidade veio o crescimento, junto com a universidade... Junto com a Universidade Federal vieram grandes professores, grandes inteligências do Brasil e do exterior para cá. Bom. E isso deu um grande impulso na formação acadêmica da cidade e promoveu o desenvolvimento tecnológico, colocou São Carlos na vanguarda da tecnologia e daqui surgiram grandes empresas e grandes iniciativas. O Paulo também foi resultado dessas iniciativas. Ele é um menino que, um menino que jogava bola, que andava descalço, que tinha o avô dos imigrantes, que ajudava os avós a fabricar inclusive vinho, mas quando ele esteve aqui em São Carlos estudando e jogando bola, isso ele nunca deixou de fazer, ele teve uma oportunidade única. Ele conheceu, ele administrou, ele coordenou os meninos que estudavam, precisavam fazer estágio em empresas. Então ele batia lá na empresa e falava, olha, eu tenho aí um menino que precisa estagiar na tua empresa, deixa ele entrar, deixa ele aprender aí dentro da tua empresa. E o pessoal acabava abrindo as portas. E com isso ele aprendeu como que as empresas funcionavam, se apaixonou pelo aço inox, e do aço inox, mais o apoio de alguns amigos, ele fundou uma empresa. Ele achou que daí para frente ele deveria ser empresário. Foi aí que com muito custo ele foi derrubar árvores que poderiam ser derrubadas, que eram pinos, né? Árvores que podem ser cortadas, né? Para poder começar a fazer a engemasa. Ele se tornou empresário depois de muito custo. Não foi fácil montar a empresa dele. Isso que é legal. Vamos ser sinceros, né? Foi muito difícil montar a engemasa. É isso que ele vai contar, a dificuldade que ele teve para começar com um forninho lá e um pouquinho, não tinha dinheiro. Conta aí, como que tudo começou? Isso nasceu aqui, a ideia nasceu, o amor pelo inoxidável nasceu aqui no departamento de física, né? Junto com a metalurgia, o aço inox, né? Porque eu participei a minha bolsa da FAPESP, foi aqui no departamento de materiais, metalurgia no passado, hoje materiais, junto com o professor Luiz Romariz Duarte, e aqui o professor Panepucci, o Carrá e o professor Zimmermann, que tinha um acelerador de partículas. E nós começamos um grande trabalho bombardeando o aço inoxidável para encruar o aço inoxidável. Para tornar ele mais resistente. Mais resistente. Então, do mesmo jeito que eu batia no couro do sapato lá em Amparo com martelinho, agora com um reator, um acelerador de partículas, nós bombardeamos o aço inoxidável para simular a condição de vinda das naves espaciais ao entrarem da estratosfera na atmosfera, o grande atrito que ela tem e o ângulo correto que ela tem que entrar, senão ela explode. Ela sai, que nem você joga uma pedra na água, ela sai tangenciando e não entra. E aí ela explode. Então isso dá um aquecimento muito grande, temperaturas em torno de 900 mil graus nessas ligas especiais. E o nosso intuito era ver o que acontecia com essas ligas especiais
quando essa nave entrava. Então a gente bombardeava aqui e lá na USP em São Paulo com nêutrons, aqui com elétrons e lá com nêutrons. Então isso me fez tornar muito familiar, assim,